Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, seguindo o nosso livro texto, O Cordeiro e seus Inimigos, de Rubel Shelley. Antes de começar a leitura, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, tá bem? Hoje a gente vai começar aqui o subtítulo do capítulo 2, que é O Cristo Glorioso e Cheio de Cuidado. Quando João ouviu a voz forte por trás dele, voltou-se para ver de onde vinha e recebeu sua primeira visão do Cristo do Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeleiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com veste talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso está em Apocalipse 1, de 12 a 16. Sua aparência. A pessoa vista por João era alguém semelhante, abre aspas, a filho de homem, fecha aspas. Esta mesma expressão ocorre em Daniel 7, de 13 a 14, e a visão apocalíptica desse texto do Velho Testamento é com certeza o pano de fundo para o personagem nesta passagem. O Filho do Homem foi o motivo escolhido por Daniel e grandemente ampliado na literatura apocalíptica entre os judeus, conforme referência à primeira Enoque no capítulo 1. Em Daniel 7, o profeta de Deus em exílio na Babilônia, teve uma visão de 4 grandes animais surgindo sucessivamente de um mar revolto. Uma cena de juízo foi então testemunhada, caindo fogo do céu e devorando a 4ª besta. Neste ponto da visão, um semelhante a filho do homem apresentou-se diante do juiz, o ancião de dias, e recebeu um reino eterno e universal. As 4 bestas desta passagem correspondem às 4 partes da grande imagem de Daniel 2. Elas representam, por ordem, os impérios babilônio, medo-persa, grego e romano. A visão retrata, assim, o juízo de Deus sobre este reinos terrenos e sobre o 4º, Roma em particular. O cumprimento dessa profecia ocorreu em conjunto com a ascensão de Cristo de volta ao Pai, após sua ressurreição dos mortos e sua obra subsequente a favor do seu povo. João associa então a figura que lhe aparece com aquela pessoa já conhecida dos estudiosos das Escrituras como o Filho do Homem. Ele o faz entrar em cena como já tendo recebido o reino do Pai e achando-se agora preparado para defendê-lo daqueles que queriam destruí-lo. As vestes do Filho do Homem, uma roupa que ia até os pés, indicam uma pessoa de qualidade e posição. A roupa não está amarrada na cintura, como a de um trabalhador, mas no peito, onde repousa a soberania. As vestes aqui dão uma ideia daquelas usadas pelo sumo sacerdote no Velho Testamento.
e podem ter o propósito de sugerir o papel de Cristo como sumo sacerdote de seu povo, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto à sua pessoa, a cabeça e os cabelos do Cristo são brancos. O branco é sempre um símbolo de pureza nos escritos apocalípticos, e talvez aqui apresente também dignidade e soberania. Seus olhos como chama de fogo, penetrantes e chamejantes, capaz de penetrar as profundezas do coração humano. Seus pés são como bronze polido e preparados para esmagar os que quisessem impedir seus propósitos de justiça. Sua voz tem o majestoso poder das muitas águas. Da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12. Sendo a sua aparência como um todo tão ofuscante quanto o sol em seu apogeu. Embora esta espécie de análise de parte de sua aparência tenha um certo valor, esforçar-se demasiado para formar uma ideia literal de um homem com essas características resulta em absurdo. Card nos adverte contra a tendência de desenrolar o arco-íris neste ponto e diz corretamente que o propósito de João não se encontra em cada elemento isolado da descrição, mas em criar uma reação de espanto e imensa reverência entre os seus leitores, como ele mesmo sentiu em respeito à visão profética inicial do Filho do Homem. Em sua radiância, o Salvador acha-se de pé em meio a 7 candeeiros, ou candelabros, e segurando na mão direita 7 estrelas. Não devemos pensar no candelabro de 7 elementos do candelabro e templo israelita, mas em 7 suportes separados entre os quais ele era possível andar. O que eles apresentam não fica ao redor de nossa imaginação, pois o verso 20 nos informa que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus anda entre as igrejas. Ele conhece a sua condição. Ele cuida de seu bem-estar. Representadas aqui como candeeiros, as igrejas não têm luz própria, mas simplesmente reflete a luz de Cristo e do Evangelho. Esta é a tarefa de toda a congregação fiel do corpo de Cristo, em toda geração, e não simplesmente é dever das 7 igrejas da Ásia. Quando a igreja está cumprindo esta missão junto ao mundo, Cristo acha-se presente nela, vigiando e protegendo. João observa também 7 estrelas em sua mão direita. Isto é novamente interpretado para nós no verso 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Nos capítulos 2 e 3, as 7 curtas epístolas das igrejas da Ásia são dirigidas àquelas igrejas por meio do anjo de cada uma delas. Apesar da palavra usada aqui, ângelos, no grego, referir-se frequentemente a seres celestiais, espirituais, que servem a Deus no céu, não devemos provavelmente pensar em anjos da guarda, mas das igrejas, mas em ministros humanos trabalhando entre elas. Ângelos significa simplesmente mensageiro, conforme Lucas 7, 24 e 9, 52. E indica provavelmente aqui o pregador ou corpo de bispo representáveis
por apresentar o conteúdo de Apocalipse ao povo da igreja. O fato desses mensageiros estarem na sua mão direita, Apocalipse 1,16, sugere tanto a natureza especial do seu ministério como a fonte de sua autoridade para cumpri-lo. Em todo o seu esplendor, como o Filho do Homem, ressurrecto e glorioso, Jesus se move entre as igrejas. Ele conhece o seu progresso e o perigo que correm, sustentando e fortalecendo aqueles que declaram e defende a sua mensagem entre elas. Ele cuida das igrejas e está atento ao que acontece em seu meio, quer sofrendo as mãos dos romanos no primeiro século ou enfrentando tribulações por causa de sua fé no ambiente antagônico hoje. Os discípulos de Deus não estão sozinhos. A reação de João. Abre aspas. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Tão poderosa foi a sua visão inicial do Senhor, Jesus, que João sentiu-se esmagado por ela. Isso nos faz lembrar da reação do apóstolo diante da transfiguração de Cristo mais de meio século antes desse evento, quando ele, Tiago e Pedro ficaram espantados com a glória do Senhor naquela montanha sagrada, conforme Mateus 17,6. Embora sinceramente amedrontado por tão magnífica visão do Senhor, o propósito da aparição não era provocar medo, mas confiança. O Salvador agiu então imediatamente a fim de reassegurar e consolar o idoso apóstolo. O confronto do Filho do Homem. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 17 e 18. De novo, como fizera no Monte da Transfiguração, Jesus agiu a fim de acalmar João, tocando e dizendo-lhe para não ter medo, conforme Mateus 17, 7. A seguir, numa identificação tripla de si mesmo, ele providenciou no sentido de afastar o medo de João, contando-lhe como a sua presença garante a vitória sobre tudo que poderia provocar ansiedade. Em primeiro lugar, ele fala da sua eternidade. Jesus é, abre aspas, o primeiro e o último, é aquele que vive, fecha aspas. Se a perversidade de Roma e sua aparente invulnerabilidade amedrontava João e aos santos, elas não eram nem surpreendentes nem temíveis para Jesus. A perseguição dos crentes por parte de Roma não passava de um relâmpago para quem conhecia a eternidade. Homens perversos e poderes malignos haviam surgido antes de Roma e outros viriam após ela. O Deus eterno sobreviveu a todos e seus retos propósitos continuam a ser cumpridos. Segundo, ele fala de sua ressurreição pessoal, dizendo, abre aspas, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, fecha aspas. Isso significa, abre aspas, João, o pior que Roma pode fazer a qualquer um de vocês é tirar sua vida mortal, conforme Mateus 10, 28. Esse foi meu destino às mãos deles enquanto estava na carne. Mas veja por si mesmo
como a morte serviu apenas para introduzir-me na glória. O mesmo acontecerá com qualquer de vocês que venha a sofrer até a morte por minha causa. Fecha aspas. Terceiro, ficamos sabendo que ele tem, abre aspas, as chaves da morte e do inferno, fecha aspas. A ressurreição não só fez Jesus voltar pessoalmente à vida, mas também lhe deu autoridade universal e eterna sobre a morte e a vida. A morte não pode destruir e o inferno não pode constranger. No fato de Cristo ter conquistado a morte, ele a conquistou para todos os que creem nele. Que palavra, né? Não é preciso então temer. Tenha coragem na sua luta com o mal e saiba que tem toda razão para isso. O seu Salvador venceu e fará partilhar da sua glória cada um daqueles que enfrentar e vencer o seu desafio especial. Tomando de empréstimo as palavras inspiradas de Paulo, resumimos, abre aspas, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Fecha aspas, está em Romanos 8, 16 a 18. Conclusão do capítulo 2. Que efeito essa visão deve ter tido sobre o apóstolo? A princípio solitário, exilado, separado dos irmãos a quem amava no dia do Senhor. Ele certamente estava sentindo o desânimo que todos sentimos em alguma circunstância particular de perigo espiritual. Depois, quando o Senhor lhe apareceu, João passou da depressão ao terror. Finalmente, comovido, consolado e tendo a promessa do Filho do Homem, tudo o mais perdeu a importância. João tinha um Redentor vivo e que dava vida. As ameaças ou atos de violência de Roma contra ele não contavam. Desde que desde que partilhar dos sofrimentos de Cristo é também partilhar da sua glória, João podia rejubilar-se em meio à tribulação que Satanás estava trazendo sobre ele. Essa mensagem destina-se apenas a João? Será ele o único que o Senhor quer confortar, aparecendo em Patmos? Claro que não. Jesus então lhe ordena, abre aspas, escreva, pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Fecha aspas. Apocalipse 1:19. A mensagem desse livro deveria sair de Patmos, alcançando todo discípulo perturbado, desanimado e ansioso. Quando um discípulo que sofre em qualquer geração tem motivo para perguntar, abre aspas, Jesus se importa quando meu coração está pesado? Quando a dor é profunda demais para sentir alegria e cantar? Quando o fardo aumenta e os cuidados afligem? Quando o caminho é penoso e longo? A mensagem do livro de Apocalipse faz-se ouvir através dos séculos, dizendo: Ele se importa. Sei que se importa. Seu coração se comove com o meu sofrimento. Quando os dias são difíceis e as noites sombrias, sei que meu Salvador se importa. Frase de Frank E. Graeff. Jesus se preocupa com as igrejas que levam o seu nome e com todo filho de Deus nesses grupos do seu povo. Agora tem, graças a Deus, né? Que bênção, né?
Agora tem 10 perguntinhas, mas eu vou fazer no começo do outro vídeo para não ficar muito mais extenso do que já ficou esse, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?